E essa história aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu já era de maior e eu acabei me envolvendo com o pastor da igreja. Gente, foi simplesmente assim, uma coisa que aconteceu que eu não tive como evitar. Eu comecei a ir nessa igreja porque minha família era toda evangélica, então eu quis ir, comecei a ir, gostava muito até de ir na igreja, ouvir a palavra. Aí eu tava naquela fase de tipo assim, de ir ou não ir. Aí o pastor da igreja era um cara muito gente boa. Ele fazia tudo para me ajudar, tudo para me voltar para a igreja, para mim, né, conseguir alguma coisa. Só que o pior aconteceu. Simplesmente, gente, acabou que eu e ele, a gente se apaixonou um pelo outro. Acho que foi assim. Sabe aquelas paixõezinhas que a gente acha que vai dar certo e no final tá tudo errado? Então, foi essa eu com ele. Eu ia nos cultos, reparava ele cantando, ele pregando, ele me reparava. Até que um belo dia, eles resolveram fazer uma festa de fim de ano no sítio. Ia ter o culto e tudo mais. Ia ter um ônibus para levar todo mundo, né? E eu falei pra ele que eu não ia, que eu não queria. Ele insistiu muito para que eu isse. E nesse dia, gente, eu perdi o ônibus. Aí acabou que eu não fui. Aí eu escutei alguém batendo lá em casa, não tinha ninguém em casa, só eu. Era ele me chamando pra ir pra esse sítio. E eu tava sozinha dentro de casa. Aí que a merda foi feita, né? Eu sozinha dentro de casa, não imaginava o que estava por vir. Então, ele falou pra mim, falou assim, desde a primeira vez que eu te vi na igreja aqui, nossa, você é linda demais, eu tenho muita vontade de ficar com você e tal. E aí, como que a gente resolve? Eu falei assim, você é doido? Você é casado? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sei que você tem também. Eu falei assim, pior que tem. Aí nisso, gente, ele entrou pra dentro de casa. Eu não consegui segurar, ele também não. Ele me beijou fortemente e me beijou muito mesmo. E ali aconteceu. Simplesmente eu acabei ficando com o meu pastor, o pastor que cuidava de mim, da minha vida. Então, para não dar má nota, a gente foi pro sítio, ele ficou junto com a mulher dele. E isso começou a ser um caso. Tive um caso com o próprio pastor. Todo lugar que a gente ia, eu marcava de se encontrar com ele, até que um belo dia a esposa dele pegou. Eu e ele na casa dele. Ele pensou que a esposa tinha viajado e no final ela queria pegar. Ela pegou, contou pra igreja inteira. Eu fiquei muito sem graça na frente de todo mundo. Ele foi expulso, né, do cargo dele e ele largou a esposa dele também, se separou. Hoje eu moro com ele. Vai fazer 3 anos que a gente tá junto. Mas sim, eu tive um caso com o meu próprio pastor. Essa história é de uma inscrita. E se você, como ela, quer ter sua história contada por mim, mande para o Instagram, Michelle Reis 990. Beijo, até a próxima.